Salve, salve, meus Xmefs! Hoje vamos fazer a questão pedida por Rogério Costa. Rogério é de lá de Aracati, Ceará. A questão que ele nos pede é uma questão muito interessante sobre geometria analítica. Foram dado o gráfico, como vocês podem ver aqui, ó. Então, esse gráfico tem várias retas aí nele, né? Você pode perceber, P1, P2, onde a questão pede o seguinte: existe uma empresa que tem vários produtos que ele faz de acordo com esses gráficos, P1, P2, P3, P4, P5, e a pergunta é, qual dessas retas, né? Qual desses produtos, eles simbolizam um crescimento mais lento? Então, vamos ter que observar cada equação da reta e observar nessa questão o coeficiente angular dela e ver aquele que tem o valor mais baixo, provavelmente vai ser o valor onde o crescimento é mais lento. Então, quero agradecer a Rogério e vamos agora a essa questão. E não esqueça também que aqui embaixo na descrição do vídeo existe um link onde você vai para o formulário ou e-mail ou pelas redes sociais. Vocês podem também mandar a sua questão que nós vamos responder aqui para você. Valeu, galera! Vamos à questão. Então vamos à questão. A questão diz assim: a evolução dos lucros que os produtos de uma empresa tiveram no último semestre pode ser observado no gráfico abaixo. Aí vocês veem no gráfico abaixo os produtos P1, P2, P3, P4 e P5. Ele pergunta, o produto cujo lucro teve o crescimento mais lento foi qual? P1, P2, P3, P4 ou P5? Então o que a gente vai observar aqui nesses gráficos é a angulação da reta. Aquela que tiver o menor valor na angulação é a resposta que tem o crescimento mais lento. Então observe que assim, visualmente eu diria aqui que P3, ó, ela é mais inclinada do que P4. Então, entre P3 e P4, a resposta seria P4. Observe P1 e P2. Estão praticamente duas retas iguais. A inclinação delas, né, quando eu falo inclinação, é esse ângulo daqui, ó. Esse ângulo daqui, ó. Os ângulos são praticamente iguais. Então, P1 e P2 eu poderia dizer que teria a mesma angulação. P5 é um pouco mais inclinada, ó, mais vertical do que P1 e P2. Agora, em comparação com todas elas, visualmente eu diria que P4 é a menos inclinada. Então é uma questão que, na verdade, eu não precisaria nem fazer o cálculo, né? A minha interpretação do entendimento da questão, pelo coeficiente angular, pelo ângulo que se faz aqui com o eixo X, eu diria que a resposta é P4. Mas vamos aos cálculos, né? Como é que a gente calcularia isso? Olha, para observar a angulação, quando eu tenho um triângulo retângulo, vamos aqui. Você tem um triângulo aqui, né? Aqui é como se fosse a reta, cada uma dessa reta aí. Mas eu vou ter em cada uma delas, eu vou ter aqui um ΔY, que é a variação de Y, e vou ter aqui, ó, um ΔX, que é a variação de Y, de X. E aqui eu vou ter um ângulo, que eu vou chamar ângulo θ. Então, o que vai me dar essa angulação é esse ângulo θ. Como é que se acha o θ? Eu sei que a tangente de θ é igual a ΔY sobre ΔX. Então, eu vou ter que pegar a variação em y sobre a variação em x e calcular o valor da tangente de θ, que vai me dar a angulação. Então, em cada caso. Então, vamos lá. Para P1, quem é o ΔY aqui em P1? Então, essa variação aqui em y, ó. P1 começa aqui embaixo, né? Então, ele começa aqui, ó. Ele começa mais ou menos aqui no meio, não é isso? Então, eu vou ter aqui, ó, vou ter aqui uma casa, 2, 3, 4. Em ΔX, não é isso? Em ΔX eu teria 4. Em ΔY, o próprio 1, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, praticamente, também. Então eu ficaria com 4 sobre 4, que a resposta é igual a 1. Vamos para P2. Em P2, eu tenho o seguinte. Vamos aqui analisar. P2 também começa aqui do zero. Você observa que é quase igual a P1, só que aumenta um grau aqui no X e aumenta mais uma casa aqui no Y. Então seria 5 sobre 5, como a gente tinha confirmado, né? O valor deu igual, P1 e P2. Em P3, eu vou olhar aqui P3. Cadê P3? Ele começa um pouco acima do zero, tá vendo? Ele não começa no zero. Então o Y eu tenho que contar aqui na metade, ok? Então, ele vai contar aqui, de cima para baixo, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4,5 em Y. Esse seria 4,5 em Y. E em X, ele começaria daqui, ó, do zero. Então, ele veria 1,
2 e praticamente aqui no meio, ó. Se você perceber, ele vem aqui mais ou menos até aqui no meio. Então, 4,5 sobre 2,5. Isso é P3, que vai me dar um total de 1,8. P4, observe que P3, como a gente tinha confirmado também, ela é maior do que P2 e P1. Então, é mais inclinada a reta P3, mais vertical do que P1 e P2. Em P4, vamos lá. P4, olha onde o P4 começa aqui em relação a Y. Ele começa quase aqui, ó. Então, em X, ele vai ser 1, 2, 3, 4,5. Certo? Vamos considerar aqui, ele vai considerar 4, né? Na verdade, ele está batendo aqui, vamos botar aqui, ó. Ele está batendo 4, mais ou menos. Então, eu tenho até aqui o 4, como o meu gráfico vai até aqui. E no eixo Y, ele tem 1, 2,5. Não é isso? Então, ele vai ter 2,5 para Y e vai ter 4 para X, que vai me dar um total de 0,625. Então, observe agora, entre os 4, que o P4 é o menor deles. Menor que o P1, menor que o P2. E muito menor que o P3. E, por fim, vamos ao P5. P5, eu vou ter aqui, ó. Vamos analisar o P5. Ele começa cá embaixo. Então, ele vai ter, no eixo X, ele vai ter praticamente, ó, duas casas. 1, 2. Vai ter 2 para X. E para Y, ele vai ter, ó, começando aqui, ele vai ter 1, 2, 3 casas mais ou menos aqui para X, para Y. Então, 3 sobre 2 é igual a 1,5. Como a gente também tinha confirmado, o P5 é mais inclinado que P1 e P2, que é 1,5, é maior que 1 e 1. E 1,5 é menor que P3, ou seja, o P5 é menos inclinado que P3. Então, P3 é a mais inclinada verticalmente. E a menos inclinada, né, a mais horizontal, seria, aqui nessa história, o P4, que deu 0,625. Como eu disse a vocês, visualmente, dá para a gente ver aqui, ó, que P4 é a reta que está inclinada assim, mais horizontal. Então, ela tem o menor coeficiente angular. Naturalmente, ela vai ter o crescimento, como está pedindo aqui, o crescimento mais lento. Então, a resposta correta é P4. E aí, o que você achou dessa questão? Foi muito difícil resolver? Vocês compreenderam legal? Então, se qualquer dúvida, qualquer dificuldade, deixa aqui nos comentários embaixo qual foi a sua dúvida, que nós iremos responder. E vamos também ficar atento à questão que você mandar. Então, olha a descrição do vídeo e veja que tem um formulário, tem nossa playlist lá também, que você pode olhar outros assuntos, né? E esse conteúdo, que é Geometria Analítica, está lá englobado na parte de ensino médio. Valeu, pessoal? Então, aproveite, dê seu like e caso ainda não seja inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva para receber os outros vídeos que a gente vai enviar. Valeu, galera. Tchau, tchau.